Fechamento de colostomia. Quando que dá para fazer? Tem um limite? Como que é a cirurgia? O que é essa colostomia? Vamos lá, gente, vamos entender tudo isso no vídeo de hoje. Olá, me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal e agora você pode se tornar membro do canal também. É baratinho e você pode participar da gravação dos vídeos, sugerir temas de vídeo e fazer seus comentários ao vivo. Vamos entender então, nós temos aqui o nosso intestino. O que é essa tal de colostomia? Colostomia ou ileostomia ou só ostomia significa o quê? É colocar uma parte do intestino ou de outro órgão na região do abdômen. Então nós vamos fazer um desvio do trânsito intestinal. Então vamos entender isso aí. O nosso intestino nada mais é do que um tubo, só que é um tubo muito específico, altamente especializado, que vai fazer um processo de digestão e absorção dos alimentos, entre outras inúmeras funções. E além disso, é o lar de inúmeras bactérias e micro-organismos e também tem uma função muito importante que é armazenar as fezes. E talvez você esteja subestimando a importância disso. Vamos entender então, nós temos esse tubo. É um tubo extremamente longo que em algumas partes é mais largo, é mais fino, tem funções específicas. E aí, em algum momento, por algum motivo, foi necessário fazer um desvio nesse trânsito intestinal. Foi importante fazer um desvio nesse tubo. Por que isso pode ser necessário? Porque se a gente for fazer uma cirurgia no intestino, a gente pode precisar desviar o trânsito intestinal para que essa região cicatrize. Ou além disso, pode ser até uma situação de urgência. Então imagina, tomou um tiro aqui no intestino, fez um buraco ali, e projétil de arma de fogo, além de perfurar, ele causa lesão em volta daquele local, além disso ele causa queimadura, então essa região fica ruim para dar um ponto ali muitas vezes. Então, num caso de um trauma desse tipo, às vezes uma facada também que tem múltiplas lesões intestinais, pode não ser seguro fazer uma emenda intestinal aqui, chegar nesse local e dar ponto. Isso pode não ser seguro, porque pode vazar. E aí, o que pode ser feito? Um desvio do trânsito intestinal. Então, pega uma região antes dessa daqui e desvia isso lá para a barriga. Coloca as duas boquinhas do intestino aqui. Outros motivos, por exemplo, a presença de um câncer que está obstruindo o intestino, não tem passagem para as fezes aqui, aí precisa desviar esse trânsito, porque naquele momento a pessoa está extremamente distendida, intestino parado, às vezes vomitando, vômitos até com aspecto de fezes, olha que coisa. E aí não é seguro retirar esse segmento aqui e fazer uma emenda, porque a pessoa está desnutrida. Como é que você vai cicatrizar, como é que você vai construir uma emenda intestinal se a pessoa está desnutrida? Numa situação de urgência, fazer uma emenda, então tirou esse segmento e vai fazer uma emenda intestinal aqui, isso pode não ser seguro. E aí o que se faz? Um desvio do trânsito intestinal. Então se tem um câncer, você quer tirar ele aqui, tirou um pedaço do intestino, mas não dá para reconstruir porque a pessoa não está bem. Você faz a reconstrução aqui, mas faz um desvio do trânsito. Então como que fica isso aqui? Vai ter um desvio do trânsito intestinal em que as fezes vão sair lá para cima e aqui, aquela região que a gente tirou, é feita uma emenda intestinal. Qual que é a vantagem disso aqui? Como nessa região não vão estar passando as fezes, vamos colocar de verde aqui, porque o intestino delgado sai verde. As fezes saem para lá, não passam aqui. Se esse lugar não cicatrizar bem, tiver um buraquinho aqui, na hora de cicatrizar, não fechou e começa a vazar, o que vai acontecer? Nada. Por quê? As fezes estão saindo para lá, não estão caindo dentro da barriga. Então, a necessidade de fazer uma ostomia não é porque ninguém quer fazer ostomia, a gente faz porque precisa. Então, precisou desviar o trânsito intestinal, isso que é a ostomia. Tem inúmeras outras situações que podem ser necessárias, tá? Mas então, essas aí são as principais. E como que fica uma ostomia? Uma ostomia vai sair uma boquinha que vai ficar aqui no abdômen ou aqui, em algum lugar aqui da região do abdômen. Essa boquinha vai permitir a saída das fezes. As fezes não vão sair lá pelo reto, vão sair pela barriga. Lembra que eu falei que a função de armazenamento de fezes é muitas vezes esquecida ou menosprezada pelas pessoas? Vamos pensar o seguinte, o nosso reto, ele tem esse formato aqui, As fezes vêm daqui. Só que às vezes as fezes estão chegando no reto, você está com aquela vontade de ir ao banheiro, mas você não pode ir, você está numa reunião, você está numa aula, você está no trabalho, não dá para ir. O que você vai fazer? Você vai esperar, não é mesmo?
Então, o que vai acontecer? As fezes vão acumulando aqui, ó. E o reto, ele tem uma capacidade de distender, de caber bastantes fezes. Vai o quê? Armazenar isso aqui, ó. Então, essa função de armazenamento é muito importante, porque senão ia chegar a fezes e ia sair, ia chegar e ia sair. Você ia ficar sujo o tempo todo, ter que limpar o tempo todo. E não é isso que acontece. Só que quem tem uma ostomia, então colocou aqui a boquinha do intestino, não tem um reservatório ali, não tem esfíncter. Esfíncter é o músculo que fica aqui embaixo, ó, fechando a saída do reto. Quando contrai, quando você pisca o ânus, não deixa sair, não é mesmo? Então, quando tem uma ostomia, não tem um músculo ali que você consegue fechar. Isso quer dizer que ali pode sair a qualquer momento. Então tem uma boquinha e vai ficar saindo. A pessoa vai ficar suja o tempo todo? Não. Ela vai usar uma bolsa de colostomia ou uma bolsa de urostomia, no caso de urina. Isso aqui é uma bolsa, é a famosa bolsinha. Então por que as pessoas chamam a colostomia de aquela bolsinha? Por que as pessoas chamam colostomia de aquela bolsinha? Porque para a pessoa que não sabe o que é, que nunca viu, que não entende aquilo ali, ela só está vendo a bolsinha. Como que fica? Fica uma bolsinha presa aqui, ó. E aí, à medida que aquilo ali enche, a pessoa precisa esvaziar. Então, a bolsinha vai fazer as vezes do reto. A pessoa vai evacuar por aqui, isso vai enchendo e ela vai esvaziar. Ela vai no banheiro e esvazia. Se ela não usar uma bolsa, o que vai acontecer? Vai ficar suja quase o tempo todo, porque está vazando ali. E aí, existem diversos tipos de ostomia. Como eu falei, colostomia, ileostomia, urostomia, diversos tipos. O que isso quer dizer? A região que foi usada para fazer a ostomia. No caso de uma colostomia, o que vai ser usado para fazer a ostomia? Vai ser o cólon. O que é o cólon? É o intestino grosso. Se for o intestino delgado, aí depende da região. Nós temos o jejuno e nós temos o íleo. O íleo, se a gente usar, vai ser uma ileostomia. Se for o jejuno, aí vai ser uma jejunostomia. Jejunostomia. Qual que é a diferença de uma ileostomia e uma jejunostomia, sendo que os dois são no intestino delgado? A diferença é a região, mas também a função. Por quê? O jejuno, imagina que é o início aqui do intestino delgado. O intestino delgado todo tortuoso, até terminar lá no íleo terminal. O jejuno está aqui, o íleo está aqui. Onde se processa principalmente a digestão e absorção de nutrientes do nosso corpo? No intestino delgado. Então, se a gente tem uma ostomia aqui e uma ostomia aqui, é bem diferente. Porque se aqui tudo que vai processar a digestão, isso é muito diferente disso. Se sair tudo daqui, a pessoa não vai absorver nada. A pessoa vai emagrecer, vai ficar com o que chama de intestino curto. Então, a jejunostomia, essa daqui, ela é para alimentação. Então, a gente vai usar uma ostomia aqui para entrar comida. Vai entregar para a pessoa uma nutrição entérica. Vai mandar nutrientes através de uma sondinha para cá, para passar tudo isso aqui e absorver. Agora, se for uma ileostomia, ela é de saída. Então, a função é diferente. Entendeu? Se a gente faz uma jejunostomia para saída, o alimento entra pelo esôfago, passa pelo estômago, duodeno e sai. Não absorveu nada, a pessoa vai desnutrir. Se a gente faz lá embaixo para alimentar, manda aqui a comida na ileostomia, o que vai acontecer? Vai passar só pelo cólon, não vai absorver nada. Você pulou o principal, que é o intestino delgado. Então, faz muita diferença o local e para que ela serve. Agora vamos lá, ao foco. Foi feita uma ostomia. Pelo motivo? Não sei qual. É possível fechar? Quando que é possível fechar? Ou até quando? A partir de quando que é possível fechar? A partir da cicatrização. Então, cicatrizou o que causou o problema. Tinha um câncer, tirou o câncer, fez uma emenda intestinal, aquele lugar cicatrizou, a princípio já pode fechar. Agora, passou esse tempo aí, a pessoa precisou de mais tempo para cicatrizar, não estava bem nutrida, agora está bem. Mas, infelizmente, passaram-se 2 anos. Não, 5, 10, 15, 20 anos. 20 anos com uma ostomia. É possível ainda fechar? Só pelo tempo? Sim, não tem problema nenhum. 20 anos de ostomia, você fecha, vai ter um período de adaptação do corpo, tudo bem. O que vai definir se pode ou não fechar? É o tempo? Não. É o estado do paciente. O paciente que tem um estado nutricional péssimo, caquético, que não consegue se mobilizar, não consegue
cuidar de si mesmo, tem um problema neurológico grave. Esse paciente, muitas vezes a gente não vai conseguir fechar, a gente vai ter que melhorar o paciente antes de pensar em fechar. Por quê? Lembra que eu falei que um dos motivos para a gente fazer uma ostomia é que o intestino não estava bom para cicatrizar uma emenda? O que é um fechamento de ostomia? É você pegar aquelas duas boquinhas, emendar e pôr para dentro. Isso é o fechamento de ostomia. Só que se o risco ainda é muito alto para isso aqui não cicatrizar, não dá para a gente fazer o fechamento. Então o problema não é o tempo. Quanto tempo passou, não tem problema. O que define é o quadro geral do paciente. É o motivo que levou a fazer a bolsa, é se ele está bem clinicamente, se está bem nutrido. São vários fatores que vão influenciar. Meus amigos, espero que o vídeo tenha ajudado. Eu sei que é um assunto complexo, que muita gente não gosta nem de falar, a tal da bolsinha, né? Morre de medo daquilo. Na verdade, a gente não tem que ter medo, só vai ser feito quando precisa e todo mundo acaba se adaptando. Tem que ser feito de forma consciente e o fechamento também. Não adianta a gente querer fechar rápido demais sem a pessoa ter cicatrizado adequadamente. Espero que o vídeo tenha ajudado. Se ajudou, lembra de curtir e torne-se membro do canal para participar dos vídeos. Eu estou gravando ao vivo, esse vídeo está sendo transmitido ao vivo enquanto eu gravo e quem está assistindo pode comentar e pedir temas de vídeo. Então se torne membro do canal. Um grande abraço e até a próxima.